Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Eh, Hoje é dia 5 de junho de 2024. Se festeja o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós vamos iniciar sessão, uma sessão técnica, eh, cujo título é o Sistema de Acompanhamento e Previsão de Eventos Críticos e faz parte da Brazil Water Week. E para essa mesa, essa roda, nós convidamos três especialistas, né, de renome, né, que têm em sua expertise, em seu currículo, um trabalho ligado a sistemas de acompanhamento e previsão de eventos críticos. Lembrando que esse é um evento organizado pela ABES, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Meu nome é Eduardo Mário Mendiondo, professor da Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, também coordenando a Cátedra Unesco de Águas Urbanas e o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, CEPET, da USP. Nossos convidados queridos, né, se apresentam aqui através da Alessandra Uri, coordenadora das salas de situação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, o professor Anderson Ruhoff, professor adjunto do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, o IPH da URGS, né? E o pesquisador, doutor e professor Bruce Schumacher, que é professor e climatologista do estado do Colorado, nos Estados Unidos. Obrigados a todos por aceitarem nosso convite. Lembrando, você que nos acompanha desde a plataforma pode escolher o idioma da sua preferência para acompanhar essa sessão. Basta somente selecionar no botão acima desse vídeo para saber mais sobre os especialistas dessa sessão. Você pode acessar a área abaixo desse vídeo. E ao final das apresentações, teremos uma rodada de perguntas via chat. Iniciaremos, né, pela ordem com doutora Alessandra Curi, seguida por professor Anderson Ruhoff e terminando com o professor Bruce Schumacher. Novamente, queria agradecer à organização, aos membros e aos convidados e desejo a todos um sucesso nessa rodada. Obrigado. Passo a palavra agora a Alessandra Curi. Alessandra, muito obrigado, bom dia. Acho que seu áudio não está Sim, aqui. sim, agora sim, desculpa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Alessandra Daibert Cury. Eu sou especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e ocupo o cargo de coordenadora de articulação para a gestão de eventos críticos. Então, eu vou trazer um pouco aqui na minha apresentação, um pouco do trabalho da ANA relacionado com a temática dessa sessão. Bom, acho que a apresentação está projetada, né? Isso. Então, eu vou falar um pouco sobre a atuação da ANA na gestão de eventos hidrológicos críticos. Então, só para dar uma contextualizada em termos legais, na Lei das Águas, que é a 9433, já está previsto como um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos
a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Também, na lei de criação da ANA, que foi alterada, né, pela Lei 14.026 de 2020, prevê como atribuições da Agência Nacional de Águas planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações no âmbito do SINGRE, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também está, dentre as atribuições da ANA, a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional, que são dois temas muito afetos à prevenção e acompanhamento de eventos críticos. Então, dentro da ANA, muito rapidamente, nós temos duas áreas que estão envolvidas com essa temática. A área de monitoramento hidrometeorológico, né, tem uma superintendência e várias coordenações, e a área que coordena o processo de prevenção e mitigação de impactos de eventos críticos, que é a área onde eu trabalho, sendo eu a coordenadora de uma das coordenações dessa superintendência. Falando um pouco da Rede Hidrometeorológica Nacional, né, a nossa rede, a rede da ANA, hoje conta com aproximadamente 4.890 estações. Outras entidades dispõem ainda de 18.000 estações espalhadas pelo território nacional, estando distribuídas essas estações entre fluviométricas, que são as vermelhas, e as pluviométricas, as marcadas em azul. Né? A operação da Rede Hidrometeorológica Nacional é feita por diversas instituições, sendo a instituição que opera grande parte da rede, 74%, é o Serviço Geológico do Brasil, né, com uma quantidade de 3.597 estações operadas. Entrando no nosso tema mais específico da gestão de eventos críticos, né, nós vamos falar da Sala de Situação da ANA, que foi criada em 2009, né, e ela reúne atividades de coleta e validação de dados e de análise com vistas à produção de informações confiáveis e em tempo hábil para a tomada de decisão. Né, são características muito importantes para quem trabalha com a gestão de eventos críticos, né, que são informações confiáveis e em tempo hábil. São duas linhas que precisam muito ser seguidas nessa temática. Então, aqui mostrando rapidamente como funciona a sala de situação da ANA, ela não funciona apenas quando ocorre algum evento crítico, né? Ela funciona normalmente e em situação de normalidade. Ela produz relatórios de monitoramento, né, que são produzidos e disponibilizados no sítio da ANA, né, tem um sítio dentro do site da ANA específico para a sala de situação com todas as suas produções. E esses produtos são feitos baseados em dados externos de institutos de tempo e clima, operadores de reservatórios e gestores de água, e os dados produzidos pela própria ANA da nossa Rede Hidrometeorológica Nacional. Em situação de alerta hidrológico, boletins informativos específicos são produzidos e enviados para a diretoria colegiada, que se articula com o Sistema de Proteção e Defesa Civil, com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, que é o ministério ao qual a ANA está vinculado, e a coordenação na Presidência da República, que normalmente sempre é criada essa coordenação em caso de eventos críticos. E também é a diretoria colegiada que repassa e decide as informações que são repassadas à imprensa. Então, aqui a gente tem um slide histórico aqui de quando foi lançado o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, né, que ele foi lançado em 2012. E dois outros importantes fatos ocorreram nessa época, que foi a criação do CEMADEM em julho de 2011 e o SENAD, que é vinculado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, teve as suas novas instalações, que inclusive fica dentro do mesmo complexo onde está a ANA, instaladas em 2012. Né? Tudo isso foi provocado pelo evento
grande de enxurradas e deslizamentos de terra que ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2011. Esse plano nacional, que foi lançado em 2012, ele foi dividido em eixos temáticos de prevenção, mapeamento, monitoramento e alerta e resposta. E diversas instituições passaram a compor e a ter atribuições no âmbito desse plano, e a Agência Nacional de Águas ficou em 2 eixos temáticos. O eixo de mapeamento, onde está inserido uma das atividades que foi desenvolvida para a ANA à época e que está sendo atualizada agora, que é o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, e o eixo de monitoramento e alerta, que é onde se inseriram as salas de situação, que ficaram integradas à sala de situação da ANA. Então, a sala de situação foi estruturada com o apoio da ANA, que forneceu equipamentos de escritórios para a infraestrutura da sala, equipamentos de campo, as PCDs, e treinamentos para a operação dessas salas. Esse modelo de instalação de salas de situação se deu via acordos de cooperação técnica entre a ANA e o órgão gestor estadual de recursos hídricos, e nós já estamos hoje no 3º ciclo desse acordo de cooperação, que ele é renovado a cada 5 anos. Então, a gente já renovou alguns e estamos em fase de renovação de alguns outros, de todas as unidades da federação. Desde 2016, nós já temos salas implantadas e em funcionamento em todas as unidades da federação. E quais são os objetivos dessa sala de situação? Acompanhar e informar a ocorrência de eventos hidrológicos críticos e apoiar as ações de prevenção de eventos críticos. A gente está sempre citando aqui eventos hidrológicos críticos, porque no âmbito da nossa competência, apenas os hidrológicos críticos, que são as secas e inundações, são tratados. Secundariamente, a sala de situação também elabora relatórios com a situação de bacias hidrográficas, estações de monitoramento e reservatórios, assim como levantamento de informações sobre os eventos hidrológicos críticos. Acompanha e propõe a operação e adequações na rede hidrometeorológica específica para o monitoramento de eventos críticos, que nós chamamos de rede de alerta. Identifica, sistematiza e atualiza as informações de níveis de alerta e atenção das estações fluviométricas ou outros níveis de referência e mantém sempre atualizado o inventário operativo da sala de situação com os dados das estações e os reservatórios relevantes para a rotina operacional da sala. Eu vou citar aqui algumas ações importantes dessas salas de situação, como, por exemplo, inicialmente todas elas tiveram que criar o seu manual operativo, onde estão definidos assuntos importantes na rotina de funcionamento da sala, tanto em normalidade como em situações de crise. Planos de ação definindo regiões ou bacias prioritárias para o monitoramento, ações que devem ser desenvolvidas por região ou bacia e o respectivo período do ano para o desenvolvimento de ação, dependendo da sazonalidade, quando é período de chuva, quando é período de seca. Então, as ações devem diferir, porque os eventos críticos também diferem de acordo com a época do ano. E equipe disponível, compartilhamento de atividades entre seus membros, levando em conta os recursos tecnológicos disponíveis. Então, aqui nós temos exemplos de alguns produtos que as salas devem gerar em casos de momentos extraordinários, um aviso de evento crítico, relatório de evento crítico, um informe de descumprimento de regra operativa de reservatório, boletins produzidos em rotinas diárias, um boletim hidrometeorológico diário, boletins mensais também, que são aqueles boletins mais genéricos que dão uma visão de como se deu a operação da sala e o comportamento hidrometeorológico dos rios naquele mês. Então, as salas têm uma gama de produtos que elas devem gerar para subsidiar a tomada de decisão, principalmente na ocorrência de eventos críticos.
Também uma coisa que é muito importante é a definição de níveis hidrométricos de referência para acompanhamento das situações de rio. Apenas com a definição desses níveis de referência é possível saber se um rio ou um reservatório até está dentro da normalidade, numa situação de atenção, alerta ou emergência, e qual a sua tendência, né, de subida, de descida, de se manter. Então, sem esses níveis de referência, não é possível ser feito um acompanhamento de em que estágio está aquele rio naquele momento. Também a mesma coisa é válida para a questão dos reservatórios, quando aplicável, né, porque não é todo o estado que tem esse acompanhamento, né, que também tem as faixas de operação do reservatório, desde a normalidade até a emergência, diferenciando para período úmido e período seco. Também são feitos acompanhamentos da situação desses sistemas hídricos, que envolve o acompanhamento dos rios, das condições de operação de reservatórios e também dos usos de água envolvidos naquele sistema, como abastecimento público, geração de energia, navegação, agricultura, turismo e lazer. Então, os usos múltiplos das águas naqueles sistemas hídricos também são analisados. O inventário operativo da sala, né, que contém a sistematização e o armazenamento de informações de rios, reservatórios e de restrições, né? Então, ter um acompanhamento dos níveis dos rios, daquelas estações consideradas integrantes do sistema da rede de alerta, né? E também das restrições operativas de reservatórios, sistemas de alerta vigentes naquela região. Tudo isso é muito importante de estar contido nesse inventário operativo. Também as salas de situação têm que estar atentas à observação de aspectos meteorológicos vigentes, como, por exemplo, os fenômenos de El Niño e Laninha, que eles mudam e tornam mais intensos determinados fenômenos em determinadas regiões do país. Então, esses aspectos meteorológicos devem ser levados em consideração nas rotinas das salas. Uma ação de apoio à sala de situação que eu citei inicialmente foi a elaboração do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações para todos os estados do país. Ele foi feito na escala de 1 para 1 milhão em 2013, né? E agora a gente já tem mais de 10 anos de sua elaboração. Estamos iniciando o processo de atualização agora já no início do segundo semestre de 2024, pela região sul, mais especificamente para o Rio Grande do Sul, né? E esse atlas leva em consideração tanto o impacto quanto a frequência da inundação em trechos de rio, né? Que são classificados em alta, média e baixa vulnerabilidade, de acordo com essa coloração. Alta vulnerabilidade são esses trechos pintados em vermelho, média em amarelo e baixa em verde. Né? E esse Atlas de Vulnerabilidade, ele apoiou a definição da localização das estações que compõem a rede de alerta em cada estado. Passando para um outro acompanhamento que a gente faz, que é o monitoramento de secas, nós temos o programa Monitor de Secas. O que é o Monitor de Secas? Ele faz um acompanhamento regular e periódico da seca por meio de categorias e impactos associados, né? E o processo resulta, entre outras ações, em um mapa regional mensal de ocorrência e severidade de seca. É uma ferramenta de monitoramento, não é uma ferramenta de previsão. E ela baseia-se na convergência de evidências, dados meteorológicos, vindo das redes de estações, hidrológicos, agrícolas e observação de impactos. Também no monitor, que eu acho que é o grande diferencial, é que a observação do impacto de campo é levado em consideração no traçado do mapa do monitor. Né? O objetivo do monitor é fazer uma representação da seca física, natural. E aqui é importante dizer que o que é retratado do mapa do monitor não é a estiagem, é a seca. Né? Períodos típicos de estiagem, como, por exemplo, que estamos vivenciando agora na região centro-oeste do Brasil, Brasília agora, nós estamos num período de estiagem, e isso não é caracterizado no mapa do monitor, apenas se houver
um desvio em relação à normalidade é que aparecerá representado como seca no mapa do monitor. Ele auxilia a tomada de decisão e fortalece as instituições estaduais à medida que o monitor é feito a diversas mãos. Né? Hoje já contamos com mais de 60 instituições parceiras que participam do processo de elaboração do mapa e promove a construção de um histórico de eventos de seca, seus impactos e severidade. Né? Então, o mapa do monitor ele é baseado nessas 5 categorias de seca, desde a seca fraca, que é pintada como amarelo, que é a S0 no mapa, até o vermelho sangue, que é a seca excepcional, e a cada categoria está associado uma recorrência e possíveis impactos. Hoje, o monitor de seca tem como instituição central a ANA, né, que passou a ser instituição central desde 2017, tem os autores, que são aqueles atores que fazem o rascunho inicial do mapa, por blocos, bloco Nordeste, bloco Sudeste Sul, bloco Centro-Oeste e Norte, e cada bloco conta com 3 instituições autoras que se revezam mensalmente neste papel. Os validadores, todos os estados participantes são validadores do programa, e os provedores de informação. Vale observar aqui que tem a função, o papel de observadores, que é aquele ator que vai a campo verificar os impactos e traz as informações para embasar o processo de validação. Em 2020, o monitor de secas foi instituído como programa por uma resolução da ANA que estabeleceu todos os papéis de cada instituição e o papel da ANA no âmbito deste programa. Né? Aqui a gente tem uma rápida linha do tempo de quando foi criado o monitor, né? Que ele foi criado em 2014 com um projeto piloto na região Nordeste. Em 2017, a ANA assume como instituição central e até este ano era apenas um monitor de secas do Nordeste. Né? A partir de 2018, a ANA inicia o processo de expansão do monitor para o restante do país, o que foi finalizado no final de 2023 com o último estado que foi incorporado ao programa, que foi o Amapá. Aqui a gente tem um slide mostrando os indicadores e os produtos de apoio utilizados para a elaboração do mapa do monitor, né? Como essa apresentação aqui não é sobre o monitor de secas, eu vou passar bem rapidamente sobre isso. E aqui é um slide muito importante. Foi até difícil a gente fazer esse desenho para inserir todas as logos das instituições parceiras. Hoje a gente já tem um monitor de cobertura nacional e com a participação de todas essas instituições que constam aqui nesse mapa. Né? São muitas mãos que fazem o monitor de secas e a ANA, como instituição central, tem o compromisso de fazer treinamentos, oficinas para os atores do programa, e essas oficinas são feitas tanto na modalidade presencial como à distância. Que a gente tem algumas fotos de várias etapas, né, dessa expansão do monitor para o país e também de alguns treinamentos que foram feitos tanto presencialmente quanto online. Né, o monitor de secas hoje tem um site próprio do monitor, monitordesecas.ana.gov.br, que tem essa carinha aqui à direita, e também nós temos aplicativos tanto para iOS como para Android, que tem essa carinha aqui, que dispõe das mesmas informações do site, dá para fazer pesquisas, comparativo de mapas entre anos. Então, é um site muito rico de informações e ajuda muito a subsidiar a tomada de decisão por parte dos gestores estaduais e até nacionais. Né? Aqui a gente tem o nosso último mapa publicado. O mapa, quando ele é publicado, ele sempre reflete a realidade do mês anterior. Né? Então, o mapa que foi publicado no dia 20 de maio refletiu o que estava ocorrendo no país em abril de 2024. Né? E aqui você vê as colorações. Da mais clara, o branco quer dizer que não existe seca relativa, desde o amarelo até a seca excepcional. Você vê que hoje a gente não tem seca excepcional em nenhuma parte do país. A categoria mais
mais severa que nós temos hoje é de seca extrema aqui nessa região aqui de Rondônia, né? E sempre vem um resumo explicando os principais pontos do mapa deste mês em comparação com o mapa do mês anterior. Né? E como vocês podem ver, existem umas linhas mais escuras aqui no mapa e umas letrinhas C e L que elas retratam os impactos, se eles são de curto ou longo prazo associados a essas categorias de seca. Outra ferramenta utilizada pela ANA para a gestão de eventos críticos são as salas de crise. Né? As salas de crise promovem a articulação entre diversos atores, governos estaduais, os diversos setores envolvidos na temática de recursos hídricos, proprietários de reservatórios, muitas vezes até o Ministério Público participa, né, para fazer uma sinergia e apoiar a tomada de decisão. Né, os benefícios dessa sala, ela poupa tempo e dinheiro, compartilha informações, existe uma sinergia para a adoção de medidas mitigadoras, dá suporte a medidas de prevenção à defesa civil, aumenta a representatividade e a transparência na medida que diversos atores têm assento e voz nessas salas de crise. Aqui eu pontuei as principais crises de água, digamos assim, mais recentes do Brasil. Né? Estão pintadas de azul claro as crises referentes às secas. Oi? Sim, obrigado. E me avisam aqui da secretaria sobre o tempo e se você puder ir às conclusões. Tá bom. Então, eu vou passar mais rapidamente aqui agora. Então, assim, a gente pontuou diversos Podemos eventos... continuar depois na plenária também, tá? Tá, joia. Obrigado. De secas e cheias aqui, né? O azul claro são os eventos de seca e o azul escuro é o de cheia, que já incorporando esse último evento bem crítico de inundação ocorrido no Rio Grande do Sul, e a declaração de situação crítica de escassez quantitativa de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Paraguai, que estão acontecendo simultaneamente no nosso país agora nesse momento. Né? Então, sobre as crises hídricas no Brasil, não existe uma resposta única. Né? Isso aqui eu vou deixar mais então para reflexão, para a gente já poder encerrar a apresentação. É um conjunto de soluções simultâneas que envolve tanto medidas estruturais quanto medidas de gestão. Né? Então, eu vou passar aqui esses slides finais. Aqui eu deixo, né, alguns sistemas de informação relevantes, né, da ANA para a gestão de eventos críticos e deixo aqui o meu contato, né, para quem tiver interesse, mandar alguma dúvida, né, por e-mail, e me coloco à disposição aqui para responder as perguntas depois. Peço desculpas aí pelo avançar do tempo. Muito obrigado, Alessandra Curi, da Agência Nacional de Águas. Excelente apresentação para mostrar esses avanços que tivemos nos últimos anos. Nesse momento que precisamos da união e da articulação de vários setores, grupos e tecnologias. E continuando com nossa sessão, agora convido ao professor Anderson Ruhoff, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, IPH-URGS, né, para compartilhar conosco a sua experiência, né, sobre esta temática, né, sobre esta mesa, né, e essa sessão que terá depois uma plenária atendendo perguntas da plateia. Quem nos acompanha também pela plataforma remota poderá fazer a sua pergunta que nos façam chegar através da organização. Professor Anderson, bom dia. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? bom? Bem-vindo. Tudo certo. Estou ouvindo bem. Então, agora você fica à vontade, trazendo sua experiência, pode se reapresentar se quiser também. Eu vou só compartilhar minha tela, então. Só gostaria de verificar se todo mundo enxerga a minha tela. Sim, agora em tela cheia. Perfeito. Estou vendo aí. Estou vendo seu mouse. Pode continuar, professor. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado, Mário. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Brasil Water Week. Eu vou falar um pouquinho da
né, da previsão e monitoramento da cheia extraordinária de maio de 24 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, tem algumas reflexões, né, sobre a questão Anderson, Pois não. Anderson, se você puder aumentar um pouquinho o seu volume, que está chegando um pouco baixo para mim aqui. Tá, deixa eu verificar aqui. Melhorou, Mário? Super. Melhorou um pouquinho, sim. Obrigado. Tá, eu vou falar um pouquinho mais alto, então. Você consegue me ouvir bem? Pode dar aula, professor. Pode dar aula, com voz alta, viu? Fica à vontade. Tá bom. Bom, então, qualquer coisa pode me interromper também, que eu repito, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da experiência, né, do que nós tivemos nesse último evento, né, que está ocorrendo ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, sobre as cheias extremas que aconteceram. E para começar esse evento, né, para começar um pouco da nossa reflexão aqui sobre a questão de previsão e monitoramento, eu vou voltar, né, para setembro de 2023. Então, setembro de 2023 houve, né, uma grande cheia, na verdade, no Vale do Taquari, né, que teve consequências muito catastróficas também nessa região. E depois, em novembro, tivemos uma nova cheia nessa mesma região, em Porto Alegre também, né? E agora, em abril e maio de 2024, nós temos uma terceira cheia, né? E na época, essa cheia ela foi muito, né, foi muito difícil, porque ela causou muitos prejuízos, perdas de vidas humanas, né? Então pegou muitos de surpresa, digamos assim. E nessa data, né, nesse final de setembro de 2004, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas ele lançou uma nota, né, nota sobre a cheia ocorrida nos dias 4 e 5 de setembro na bacia do Taquariantas, e que haviam proposições, né, de ações por parte do governo do estado, do ponto de vista de curto, médio e longo prazo, né, e basicamente essa nota técnica, ela falava sobre melhorias e fortalecimento, né, no sistema de monitoramento, previsão e alerta. Então nós fizemos isso exatamente por quê? Né? Porque, na verdade, grande parte desse sistema de previsão e também de monitoramento, ele falhou, né? E no nosso entendimento, nós teríamos, né, muitas evidências de que haveria, né, possibilidade de ter uma previsão com várias horas, com até 24 horas de antecedência desse evento. Então, isso poderia, por exemplo, salvar ou evitar muitas perdas de vidas ou prejuízos também, né? E conforme esses estudos eles foram ocorrendo, nós percebemos, né, que essa cheia ela superou a grande cheia de 1941, que aconteceu no Vale do Taquari, superando, né, em 66 centímetros aproximadamente, né? Então, até aquele momento, essa cheia havia sido, né, a maior cheia histórica que foi registrada no Vale do Taquari. E agora, em abril, maio de 2024, essa cheia do ano passado, né, que já havia superado 1941, então ela superou o evento do ano passado em mais de 4 metros, né? Então imaginem, em questão de poucos meses, eu diria 8 meses, nós tivemos cheias drásticas que acabaram, né, impactando de forma considerável as cheias no Taquari, né? Bom, e aí uma das perguntas, né, que se faz é o que nós sabíamos antes do dia 30 de abril. Então, 30 de abril foi exatamente o dia, né, que começaram as chuvas intensas aqui no estado do Rio Grande do Sul, que acabaram culminando com muitas cheias no nosso estado. Então, naquela época, naquele dia, na verdade, no dia anterior, no dia 29 de abril, nós tivemos, né, alertas meteorológicos da sala de situação do Rio Grande do Sul, né, falando que seria uma condição bastante grave. Tínhamos também previsão do CEMADEM, né, para a região, especialmente para a metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Então, havia uma previsão de risco hidrológico alta para essa região, né? E quando nós olhamos os modelos meteorológicos, especialmente o GFS, que seria o modelo americano, e o ECMWF, o modelo europeu, né, a gente percebe que há uma certa divergência, né, entre a posição das chuvas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Então, hora pegando a região central do estado, hora pegando mais a região noroeste ou parte da Argentina, né? E de fato, que foi previsto
digamos assim, foi algo entre 250 e 350 milímetros, né, em 120 horas, ou seja, num período de 5 dias. Então, quando a gente olha outros modelos, né, por exemplo, como o modelo Icon, a gente percebe, né, nesse intervalo de tempo, por exemplo, do dia 29 até o dia 4, previsão de grandes volumes de precipitação para o Rio Grande do Sul, mas algumas divergências na posição, né, espacial da precipitação e, de certa maneira, uma divergência nos volumes para diferentes áreas do estado do Rio Grande do Sul. E aí, no dia 30 de abril, né, basicamente, nós tivemos uma imagem que viralizou, né, um vídeo que viralizou, então, uma cidade que foi basicamente cortada ao meio, né, pelo Rio Pardinho, então foi no município de Sinimbu, né, uma bacia relativamente pequena, então nós temos uma área de aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados, né, e 100 quilômetros de comprimento em termos médios, mas que registrou aproximadamente 330 milímetros em 48 horas, né? E especialmente 200 milímetros no dia 30 de abril, né? Então havia um alerta meteorológico, né, do dia 29 ao dia 4, né, com grande volume de chuva, mas com grandes áreas atingidas, mas, né, não havia, por exemplo, uma orientação clara de quais seriam as áreas atingidas, né, o que as pessoas deveriam fazer e quando as pessoas deveriam agir, né? Então, essa região ela se tornou emblemática também, então essas imagens viralizaram quase que globalmente, né, porque ela está localizada numa chamada, né, região dos vales, mas é um local que não temos medições oficiais de chuva e não temos medições de nível e de vazão, né? E aí, se a gente olha, por exemplo, a sequência de dias, né, do dia 1º de abril ao dia 31 de maio, então 60 dias do evento, né? Então nós estamos começando esse evento aqui no dia 30, né? E a gente percebe que houve uma grande onda, digamos assim, um grande volume de precipitação que de fato foi, né, acumulado, que ocorreu entre os dias 29 e 3 especificamente, né? E uma segunda, digamos assim, um segundo evento muito intenso de chuva entre o dia 9 e o dia 13, né? E aí, no dia 30, já nós tivemos, ao mesmo tempo que tínhamos a notícia de Sinimbu, né, que foi uma cidade destruída pelas chuvas, nós vimos também, né, que Santa Maria registrava o maior volume de chuva no mundo, né, naquele dia, né? Então, ao mesmo tempo, haviam notícias nos jornais sobre a vazão decamilenar da usina de Dona Francisca sendo, né, superada. Rio Taquari, então, já se sabia, né, que ele havia passado dos 30 metros, ou seja, havia superado em 1941 e 2023. Né? E ao mesmo tempo que existiam essas evidências observacionais, eu diria assim, né, nós também tínhamos conhecimento sobre, digamos assim, condições regionais, né, numa escala local. Então, no dia 30 de abril, né, nós vimos aqui, por exemplo, essa aqui é a cidade de Sinimbu, né, então a igreja da cidade, né, então às 10 horas da manhã a água já havia superado 1941 e o ápice foi 16 horas, né, da tarde daquele dia, então a água basicamente subiu mais 2 metros, né, então se tornou disparadamente a maior cheia que aconteceu naquele município, certo? E aí, quando a gente olha os dados medidos, por exemplo, a partir das estações do INEMET, né, a gente percebe, por exemplo, que as condições da chuva no Rio Grande do Sul, elas já eram problemáticas no início do mês, né, porque na primeira, digamos assim, na primeira chuva que nós tivemos, né, basicamente nós já tivemos acumulados que se aproximam e até mesmo superam em quase 2 vezes a normal climatológica, né? Então a quinzena que antecedeu essas chuvas do dia 29, nós já tivemos um grande volume, né, de chuvas antecedentes nesse período. Então, quando aconteceu basicamente o evento do dia 29 de abril, né, a gente percebe que foram volumes extraordinários. Então, na verdade, nós tivemos muitas cidades no Rio Grande do Sul chovendo 200 milímetros por dia. Então, o que se verificou naquele dia não foi, né, naquele período não foi, de fato,
250, 300 milímetros, mas nós estávamos falando de 600, 700 milímetros acumulados em 3 ou 4 dias, né? E aí um terceiro evento de chuvas, né, que foi muito intenso também, né, que foi considerado superior à normal climatológica, então foi nos dias 9 e 13, né? Então se a gente olha, por exemplo, a extensão dessas cidades no Rio Grande do Sul, né, a gente percebe que isso é uma área muito grande. Então, de fato, a região de chuvas intensas que ocorreu no Rio Grande do Sul, ela é imensa, né? Então, isso é uma característica importante desse evento. Então, quando a gente olha, por exemplo, as chuvas, né, nós temos um mês de abril, né, que já tem 2 a 3 vezes o volume da normal climatológica, e depois de abril, maio, né, nós tivemos mais 500, 700 milímetros de precipitação. Então a gente está falando em basicamente 2 meses, né, que nós tivemos aí algo entre 800 e 1.200 milímetros, né? Bom, e aí se a gente olha a localização dessa precipitação, nós vemos que ela ocorreu exatamente sobre a área de contribuição do Guaíba, né? Então houve um grande volume nas cabeceiras, nos principais rios que formam o Guaíba, né? Então ela é, digamos assim, a pior chuva que poderia ter acontecido no estado do Rio Grande do Sul, né? Então havia uma grande umidade antecedente, né? There was great humidity in the past, concentrated above the Guaíba Basin, with great volumes of precipitation and basically huge intensity with concentration above that basin. So, during the events of April 29th and May 4th, we had something of about 800 milliliters, about 100 milliliters per day of precipitation. And so, to close that event, we had about 1,100 to 1,200 milliliters during a very short interval of time. So what in fact happened is that the floods that in the valleys of Jacuí, Taquari, and the Salinas, they were very, very fast. And so we had this region where there was great volume of rainfall. So we had hydrological responses that were extremely fast in a few hours and days. But at the same time, these basins are comprised by large areas, let's say, of Varja, that accumulated a lot of water, a huge amount of water, that slowly arrived to Porto Alegre. So the response for this system in the metropolitan region of Porto Alegre took perhaps 48 to 72 hours, or even 4 days, as we can see in these hydrograms, this response. Então, quando a gente, por exemplo, sabia que os eventos estavam sendo extraordinários, né, no interior do estado, em grandes áreas, né, desde o Jacuí, Pardo, Taquari, né, isso levantou uma preocupação muito grande sobre o que viria a acontecer, né, na região metropolitana de Porto Alegre. Então 41, no dia 30, né, no dia 1º de maio, já estava superado no interior do estado. Então nesse momento, o IPH começou a elaborar, né, previsões de nível do Guaíba, e nós já percebemos basicamente que teríamos, né, a superação da cheia de 1941, então seria uma grande chance de superar 1941, e ao mesmo tempo a gente percebeu que a chance de superar 5 metros, ela era muito grande, podendo chegar até 5,5 metros, né? Então com esse sistema de previsão, por exemplo, o IPH utilizou, né, a precipitação observada, né, vazão e nível dos principais rios, previsão meteorológica, né, dos modelos europeu e americano de chuva e de vento, e modelagem hidrológica e modelagem hidrodinâmica, né? E aí aquela nota que nós fizemos, por exemplo, em setembro, nós levantamos a questão de monitoramento, exatamente porque houve um sistema de falhas, especialmente no monitoramento do nível dos rios e de chuvas, que não estava preparado, por exemplo, para um evento extremo como de setembro de 2023. Então, ao mesmo tempo, isso aconteceu de novo, agora em abril e maio de 2024, e aí, né, essas projeções elas indicavam, né, que o Guaíba passaria dos 5 metros, né? Então, só para quem não
conhece Porto Alegre, a cota de inundação no Cais Mauá ela é de 3 metros, então isso significa que Porto Alegre estaria, né, com 2 metros de água, caso o sistema de proteção não, né, funcionasse. E digamos assim, essas previsões elas continuaram de forma diária, né, com melhoria nas previsões, com assimilação de dados e elaboração de distintas previsões com diferentes cenários, né? Por exemplo, o cenário de chuvas, né? Especialmente que a gente percebeu, né, que havia uma discrepância do ponto de vista, ou uma discordância do volume de precipitação e das áreas, né? Então, foram feitas diferentes condições, né, de previsão. Então, a gente está falando em previsões, né, com vento, sem vento, muita chuva ou menos chuva, e aí no dia 3, né, basicamente, o Guaíba ele já superou a cheia histórica de 41 e a chance de chegar, né, num novo nível histórico ele era muito grande. E aí no dia 3, né, houve uma preocupação muito grande com o colapso do sistema de proteção contra cheias, né? Porque se sabia que o sistema de proteção que existe em Porto Alegre contra cheias, ele protege contra uma cota de 6 metros, mas a água estava superando, né, com grandes chances aí de chegar a 5,5, então colocava, digamos assim, uma grande pressão sobre esse sistema. Então percebendo essa situação, né, então o IPH solicitou, né, desculpa, não é uma palavra adequada, mas preparou, né, a evacuação, digamos assim, emitiu um alerta dizendo que Porto Alegre deveria se preparar para a evacuação, pois os níveis do Guaíba eles estavam chegando a níveis extremos, né, com possibilidade ou de colapso ou de até mesmo superar o sistema de proteção. Então, esse sistema ele foi acompanhado, né, de mapas com as áreas impactadas. Então ao mesmo tempo, né, que nós disponibilizamos esses alertas, foram disponibilizados também mapas com as áreas que seriam potencialmente impactadas caso o sistema de proteção contra cheias ele não funcionasse, né? Então, essas previsões, elas foram, eu diria assim, assertivas, né? Elas foram bastante consistentes ao longo do tempo e representando de forma muito adequada a subida do Guaíba, né? E isso permitiu, por exemplo, com que a população ela pudesse se proteger ou tomar a melhor decisão, seja em questões pessoais ou seja em questões, né, do ponto de vista econômico da cidade. E isso levou, né, também a uma grande cobertura da mídia estadual e nacional, né? E aí, essa previsão, por exemplo, ela seguiu, né, até o final, basicamente ela segue ainda hoje, né, com a questão de previsão de quando o Guaíba voltaria, né, ao nível inferior à cota de inundação, né? E agora, basicamente, então, desde início de abril até agora, né, até o final do mês de maio, início do mês de junho, nós tivemos, então, a cidade, de uma forma geral, colapsando, né, exatamente porque grandes áreas da cidade foram atingidas por esse evento de inundação e houve, de fato, um colapso do sistema de proteção, né, da cidade. Então, que causou prejuízos imensos não somente para Porto Alegre, mas para a região metropolitana e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, do ponto de vista da previsão, né, que aconteceu, nós tivemos, por exemplo, em momentos-chave, né, a questão de alertas sobre o nível do Guaíba, né? Por exemplo, com 48 horas de antecedência, foi emitido um alerta, né, de que passaria, digamos assim, os 5 metros, atingiria um pico de aproximadamente 5,5, né, de máximo 5,5, e posteriormente, como foi o comportamento do Guaíba, ou seja, como é que as autoridades deveriam lidar, né, quanto tempo essa cheia, de fato, ela ocorreria na cidade de Porto Alegre. Então aqui vocês estão vendo basicamente o sistema, os dados observados, mais o sistema de previsão e as notícias que foram divulgadas pela mídia, né, com grande, digamos assim, com grande efetividade. Então somente para comparar, né, cheias de 41 e 2024, então a de 2024 ela foi muito maior, né, do que a cheia de 1941, porque basicamente uma diferença
desse sistema foi exatamente a questão, né, do aumento do nível em aproximadamente 48 horas. Então, ele foi um evento extremamente rápido, né, e, ao mesmo tempo, a duração dele foi de aproximadamente 30 dias, né? Então, uma das características foi, né, também a questão do colapso do sistema de proteção. Então, comparando com 41, né, nós tivemos aproximadamente 20 dias, né? E a diferença foi, no aumento do nível, foi de 7 a 10 dias, né? Então vejam bem como esse evento ele foi muito rápido. Então, o que se viu basicamente foi o sistema de Porto Alegre, né, sistema de proteção contra cheias falhando, especificamente, né, ou principalmente pela falta de manutenção desse sistema, né, e aí causando toda, digamos assim, esses prejuízos, né, consequências negativas para a região metropolitana de Porto Alegre e para a cidade especificamente. Então, ao mesmo tempo, o IPH, né, disponibilizou uma plataforma, não somente o IPH, mas a URGS como um todo, uma plataforma colaborativa de mapeamento das áreas afetadas e tomada de decisão, né? Então, quando os alertas eles foram emitidos, né, já havia também mapas digitais detalhados de fácil acesso para o público geral, né? Então as pessoas podiam olhar, por exemplo, se as suas casas estariam em áreas de potencial inundação ou não, né? Então, esses alertas e esses mapeamentos, eles foram disponibilizados com aproximadamente 48 horas de antecedência, né? E, ao mesmo tempo, esses alertas, eles englobavam também, né, mapas de profundidades de cheia, considerando a cota, né, de 5 metros e 50 centímetros para tomada de decisão. Então, isso também foi com 24 e 48 horas, né? Então essa questão dos alertas hidrológicos, ela foi fundamental, né? Por quê? Porque foi complementar ao alerta meteorológico, né? Entretanto, nós tivemos uma atuação, eu diria assim, em escala regional e até mesmo local, né? Com alertas basicamente dizendo, né, se a água chegaria na casa, quando ela chegaria, e basicamente a pessoa tinha informações sólidas para a tomada de decisão. Então, nas redes sociais, nós tivemos muito retorno, né? Então, por exemplo, esse print, né, das redes sociais mostra, né, que houve um alerta, né, que o Guaíba passaria os 5 metros, que chegaria em certas regiões e as pessoas saindo de segurança, né, das suas casas. Então, muitas pessoas tomaram decisão com base nessas informações, né? Inclusive, empresas, né, empresas privadas do próprio governo do estado ou municipais também, né? E isso mostra, por exemplo, que é fundamental que a gente tenha o fortalecimento da atuação conjunta de diferentes órgãos em diferentes níveis, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, alertas meteorológicos em escala nacional, né, é importantíssimo que eles sejam complementados, né, com alertas, né, elaborados, né, por centros de previsão e monitoramento hidrometeorológico em escala estadual e regional também, né? Então que esses órgãos eles possam atuar de forma conjunta em diferentes níveis, né? Então essa, digamos assim, foi a questão que chamou bastante atenção no nosso caso, para o estado do Rio Grande do Sul, né, que é uma necessidade de ter o fortalecimento desse sistema, né? E por que a gente fala muito nessa questão de fortalecimento desse sistema, né? Porque os modelos de previsão, né, de projeções climáticas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, eles mostram que as chuvas elas vão ficar mais intensas e mais frequentes na região sul do Brasil, né? E ao mesmo tempo que nós temos, então, um aumento na magnitude e um aumento na frequência, nós precisamos estar melhor preparados do ponto de vista de monitoramento e alerta, né, em relação a esses eventos que podem ocorrer no futuro. E a outra questão, né, é que, ao mesmo tempo que os modelos, né, de projeções climáticas demonstram essas consequências, né, essas projeções para o Rio Grande do Sul, nós também temos projeções do El Niño, né, para o estado do Rio Grande do Sul com grandes impactos. Então, quer dizer, há previsões, né, que o El Niño ele vai ficar, ele vai se formar e vai se fortalecer, né, em taxas mais rápidas. Então, isso quer dizer que a gente vai sair de um Laninha
e entrar num El Niño, por exemplo, de uma forma muito mais rápida, né? Então, esses eventos eles tendem a ficar persistentes sobre maiores períodos de tempo e, consequentemente, apresentando impactos mais fortes e duradouros. Então, conhecidamente, o El Niño e Laninha têm impactos muito fortes no Rio Grande do Sul, né? Então, só para lembrar que nós tivemos do ano passado, de 23 até agora, né, eventos históricos de cheias no Rio Grande do Sul. Mas se a gente pegar 2019 até 2023, até o início de 2023, o Rio Grande do Sul passava pela maior seca histórica, né, já registrado. Então, basicamente, foram 3 anos com chuvas muito abaixo da média e que causaram impactos muito fortes na economia do estado do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, em questão de meses, nós transitamos de uma seca extrema para uma cheia histórica também, né? Então, basicamente, eu volto para a nota técnica que o IPH havia divulgado, né, em setembro de 2023, né? Que basicamente nós precisamos fortalecer sistemas de monitoramento, previsão e alerta, né? Então, os centros de monitoramento, né, que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, na região sul e também no Brasil, eles precisam ser fortalecidos, né? Então tem que ter um fortalecimento institucional desses órgãos, né, e qualificação do corpo técnico para que a gente consiga, né, em diferentes níveis, né, espaciais, por exemplo, em escala nacional, estadual e regional, né, fazer esse monitoramento, previsão e alerta de forma mais efetiva, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa saber, bom, se isso vai acontecer, né, no estado do Rio Grande do Sul, esses desafios eles vão ocorrer, né, transição de secas para cheias muito rapidamente, a gente precisa ter, né, um desenvolvimento de uma cultura de prevenção, né, e compreensão dos riscos, relativos a eventos extremos, né? E aí, em 2023, nós havíamos falado, né, que a sociedade gaúcha ela não pode mais tolerar que famílias se refugiem em telhados durante inundações, né, que poderiam ser previstas com monitoramento adequado e com sistema de previsão robusto para o qual já existe tecnologia disponível, né? Então, essa foi a minha apresentação, né, sobre esse evento extremo que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, em abril e maio de 2024, né, nos últimos dias, no último mês, né, com um pouquinho de reflexões, como se preparar melhor, como fortalecer esses sistemas, né, para que a gente tenha, então, condições no futuro, né, mais adequadas de gerar alertas mais eficientes. Então, a minha apresentação era essa. Muito obrigado pela oportunidade. Aí eu fico à disposição de todos aí para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado, professor Anderson. Excelente apresentação. Aliás, acompanhando aqui, junto com toda a plateia remota, a gente percebe, primeiro, que parece que vocês combinaram, porque ficou uma apresentação geral, onde feita por Alessandra, onde mostra também o histórico, esse Brasil antes de 2011, né, depois da catástrofe da região serrana, começa esse novo Brasil, a Lei 12.608, que estabelece os protocolos, as competências, os fundamentos da Política Nacional de Proteção Civil, criação de centros como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas a Desastres, e aí toda a história das salas de situação, ou seja, como a gente vai crescendo a partir da própria sociedade se movimentando, né? E os governos estaduais, federais, municipais articulando parcerias, né? E agora, o professor Anderson, com essa nova tragédia, e está claro que a partir dessa tragédia, que é uma tragédia nacional, o professor Walter Colichon, também do IPH URGS, colocando que é um dos principais articuladores de todas essas previsões, coordenador das previsões, junto com o professor Rodrigo Paiva, do IPH, colocando que é uma tragédia da nossa sociedade, né? Ou seja, aconteceu no Rio Grande do Sul, pode acontecer a qualquer momento em outro lugar, em outro estado da União. Então,
O que é importante, agora nós estamos nessa apresentação, fica claro de que há uma necessidade de estabelecermos um novo patamar, um novo crescimento, como colocou o professor Anderson muito bem, e eu também, isso vem do eco de vários órgãos, conversando com Marcelo Cellucci, da Operação e Modelagem do CEMADEM, também vendo toda a articulação, os alertas, entre dia 27 de abril a 12 de maio, pelo que eu acompanho, são 61 alertas que foram enviados pelo CEMADEM, mais da metade de risco alto, muito altos, para riscos hidrológicos e deslizamentos também. Então, imagina isso 20 ou 30 anos atrás, onde não existia um sistema de alerta, uma defesa civil articulada com protocolos de prevenção como tem hoje. Teríamos um desastre ainda maior. Mas ainda assim, como falou o professor Anderson, muito bem iniciado por Alessandra, nós estamos uma necessidade, um novo patamar da reconstrução da tragédia, que isso precisa de todos, de forma contínua, e não somente agora, em um par de meses, e ao longo dos próximos meses e anos, mas também estabelecer novos patamares na regulação, na articulação e, sobretudo, no financiamento. Então, eu fico muito feliz, eu também posso dizer que a minha passagem pelo CEMADEM, ajudei também com essa articulação de parcerias com a Agência Nacional de Águas, e também com os estados. Então, vemos embora uma tragédia que estamos vivendo ainda e que durará por muito tempo, nós vemos que temos elementos para crescermos, tá? As apresentações ficaram bem. E se vemos do ponto de vista regional, o Brasil, um país transfronteiriço, a sala de situação acompanha várias bacias, algumas delas em caráter internacional. Nós vemos que o Brasil tem uma liderança, de competência técnica, científica, expertise técnica, e tem uma liderança na regulação, mas ainda nós temos novos desafios, até para um país continental. Tá? Muito bem. Eu acredito que a nossa audiência está bastante animada, e agora nós poderíamos começar uma rodada, de perguntas, e com essa nova reintrodução, eu queria começar fazendo duas perguntas, uma direcionada para a Alessandra e outra para Anderson, sobre esse aspecto. Com base no histórico dos últimos 10 anos, 12 anos, Alessandra, e com base em todo o ganho que se teve na rearticulação da estaduais, federais, monitoramento, quais seriam os próximos passos, para estabelecer elementos que consolidem a resiliência comunitária, sobretudo local, daquelas populações mais carentes, que às vezes até não tem uma defesa civil tão atuante, ou não tem um financiamento de prevenção. Quais seriam, digamos assim, os elementos, a lista de bullets, que poderíamos iniciar essa conversa para crescermos, para essa nova etapa, do ponto de vista da Ana, mas também da sua experiência, Alessandra. E para Anderson, na sequência, do ponto de vista já do monitoramento, sistemas de alertas ligados a protocolos de evacuação. Tudo bem? Sim. Vou começar falando aqui a parte que você me passou aqui. Eu acho que o ponto inicial mais importante foi até mencionado pelo professor Anderson na fala dele, a questão da necessidade da gente fortalecer essa integração de diversas entidades e órgãos nos mais diversos níveis. A gente percebe a necessidade, nós temos instituições atuando nos níveis federal, estadual e municipal, e isso tem que se dar de uma forma mais efetiva. A gente percebe, por exemplo, que o sistema de recursos hídricos ele tem as esferas, nacional, federal e estadual. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil ele já desce até o nível municipal. É importante, por exemplo, se articular com as políticas de uso e ocupação de solo
que estão a cargo dos municípios, né? Então, não tem como a gente, nas nossas diversas políticas, ter uma transversalidade, né, sempre muito bem apoiado pelas universidades, que são centros de produção de conhecimento, né, para apoiar os órgãos públicos, né, nesse gerenciamento de crise. Né, o professor colocou também que as previsões para o Rio Grande do Sul é de ocorrência de eventos cada vez mais intensos e frequentes, e isso é uma previsão para o mundo como um todo, de frente às mudanças climáticas que nós já estamos vivenciando. Né, cada evento que acontece, ele está acontecendo de uma forma mais drástica, a gente vem percebendo isso, né, o instrumento de declaração de escassez hídrica que a ANA dispõe foi usado 3 vezes nos últimos 3 anos, né, na Bacia do Paraguai, na Bacia do Madeira e na Bacia do Paraná, 3 regiões distintas do nosso país que vêm sendo afetadas. Essa declaração é feita em situação de efeitos críticos nessas regiões, tanto do aspecto meteorológico, hidrológico e impactos nos usos das águas. Então, a gente percebe que isso vem acontecendo e nós já estamos numa rápida transição de El Niño para Laninha, que também o professor citou, né? A gente já está num período de neutralidade com uma Laninha sinalizada logo ali para o início do segundo semestre. Então, já vem um outro fenômeno que vai trazer uma nova polaridade de eventos para o nosso país e a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, a gente dá continuidade no nível da ANA agora falando, né? Um apoio às nossas salas de situação para que eles subam um nível nas suas atuações, né? Melhorem as suas questões de previsões também, né? De alertas junto aos institutos, às defesas civis, né, uma articulação boa que já existe com o CEMADEM e com a Defesa Civil Nacional também acontecer nos níveis estaduais e municipal. Isso é muito importante. Né? A gente, por exemplo, no monitor de secas, agora que a gente terminou a expansão do monitor para todo o país, o nosso próximo passo será a criação de gatilhos a partir do monitor de secas, dos níveis de severidade associados a ações, a planos de contingência. Né? Esse desdobramento leva até a ponta um resultado mais eficaz daquele trabalho que vem sendo desenvolvido. Né? Agora que a gente já tem o Brasil todo envolvido no programa, a gente vai querer desenvolver ações que levem a benefícios mais diretamente para a população. Né? No caso do monitor é vinculado à seca, e a gente sabe que as dinâmicas dos fenômenos, tanto de seca como de inundações, são diferentes. Né, para as inundações, a gente tem os aperfeiçoamentos dos sistemas de alerta, a questão de uma comunicação mais eficiente com a população. Né, o professor colocou nos slides dele para onde eu vou, o que eu devo fazer, vou para um abrigo. A população precisa estar melhor orientada também de como se comportar nesses momentos. Nós não temos muito aqui no nosso país essa cultura, né, de fazer treinamentos para que a população... Eu estive numa cooperação que a gente fez com Moçambique, uma vez num projeto de cooperação, a gente foi numa população bem no interior do país, assim, chão batido, uma população bem vulnerável, mas eles sabiam, eles fizeram um exercício para a gente ver, eles sabiam exatamente o que eles precisavam fazer. Quando o nível do rio chegava mais perto da casa deles, eles tinham sinalizações, nada tecnológico, mas empírico da população. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver mais essa cultura de prevenção também no nosso país. Eu vou passar agora para o professor e depois, se for necessário, eu faço mais alguma complementação. Obrigado, Alessandra. Anderson? Sim, vamos lá. Uma das questões que eu diria assim, que na nossa experiência, né, do caso agora do Rio Grande do Sul, mostrou que é fundamental, né, que os órgãos em diferentes níveis eles apresentem uma articulação adequada, né? Então, por exemplo, universidades, né, institutos de pesquisa, né, como o IPH, a ANA, né, o Serviço Geológico do Brasil, governo do estado com sala de situação, por exemplo, eles se articulem, né? Então, isso, de uma maneira geral, aconteceu um pouquinho agora durante o evento, né? Mas mostrou de uma certa maneira, assim, que apesar de todos esses órgãos existirem, ainda a articulação entre eles é pequena, né?
Então acho que é importantíssimo assim que a gente tenha essa visão. Olha, por exemplo, quando o CEMADEM emite muitos alertas de chuvas intensas para o Rio Grande do Sul, é fundamental, né, que já tenha uma preparação prévia muito sólida, e que por exemplo, os órgãos estaduais ou regionais, eles tenham já, então, toda a possibilidade, então, de fazer, né, de transformar esses alertas de uma maneira geral mais amplos em alertas específicos, né? Olha, com a previsão de chuva, né? Com a previsão dos níveis dos rios, as áreas que vão ser atingidas, né? Então acho que essa é uma lição que ficou, eu diria assim, que de uma maneira geral isso não aconteceu de forma efetiva aqui no Rio Grande do Sul. Então foi novamente a gente percebendo né, as pessoas se refugiando, né, no telhado das casas, em sótãos, né? Então assim foram imagens chocantes, né, que a gente viu nos últimos meses. Então casas sendo levadas, né, a pessoa esperando, olha, o nível do rio não vai chegar, né, na minha casa. Então muitas vezes essa perspectiva ela liderou, né, a tomada de decisão da pessoa, saio de casa ou não saio, né? Então o rio nunca chegou aqui, né? E em muitos locais a gente viu que o rio ele passou em 4 metros, então a gente está falando, né, nível da água no segundo, no terceiro piso. Então muitas casas não aguentando a pressão da água e a própria velocidade, né, especialmente na região dos vales do Rio Grande do Sul. Então a gente precisa fortalecer essa questão da articulação, né, dos órgãos e também, de uma certa maneira, ter informações mais detalhadas, né? O rio vai subir tantos metros, então quem está até esse nível precisa se preparar para evacuar, né? E também é necessário que a gente incorpore a questão da cultura, né, dos eventos extremos, né? Então a gente precisa aprender isso ainda no meu entendimento, né? Então a gente tem que ter noção, né? Então a região metropolitana de Porto Alegre, a própria cidade, né, num primeiro momento, quando foi lançado o alerta de, né, solicitação ou de preparação para evacuação, foi de uma incredulidade, porque olha, nós temos um sistema de proteção, né, e a água nunca chegou aqui, né, enquanto eu vivia nessa região aqui. Mas quando a gente tem um sistema de proteção, a gente precisa considerar também que existe o risco de falha. Então o nível da água ele foi muito alto, né? E nós já havíamos tido, por exemplo, alertas nas cheias anteriores que esse sistema ele poderia, né, falhar exatamente por falta de manutenção, né? Então é imprescindível, né, que o poder público ele também considere, né, a questão dessa questão do aumento da magnitude, da frequência dos eventos climáticos que estão acontecendo agora e estão projetados para o futuro, né? Então essa é a minha leitura, assim. Então, da mesma forma, é necessário, por exemplo, como Sinimbu, que eu citei lá nos primeiros slides, né? Não existem medições, né? Então as pessoas não sabem quanto está chovendo, né? Medições oficiais, qual é o nível do rio, né? Então é uma região de um vazio meteorológico, eu diria assim, né? Então quando eu coloquei ali, foram 330 milímetros, são informações que foram registradas pelos produtores em vários pontos da bacia que convergiam, né, para esses níveis. Então a gente precisa ter também um sistema de monitoramento mais robusto e um sistema redundante, porque o que aconteceu foi exatamente que muitas das estações, né, hidrometeorológicas, nesses eventos extremos, elas falharam. Então nós não tínhamos, né, a questão do nível do rio do Jacuí a montante, porque a estação simplesmente foi levada pela água, né? Em Porto Alegre aconteceu isso, né? Então a estação, né, de medição do nível Guaíba do Guaíba foi levada pelas águas. Então é preciso que a gente fortaleça essa questão do monitoramento também, né? E eu não sei, Mário, eu recebi aqui uma pergunta da plateia. Só queria comentar, só para fechar primeiro essa pergunta, e temos mais vindo da audiência que está acompanhando, agradecendo. Está claro, então, que nós precisamos, então, galgar uma nova etapa como sistema unificado, onde princípios de redundância, que já estão implícitos na Lei 12.608, e também a sua regulamentação nos estados,
ela fique mais evidente na parte de monitoramento, né? Nos alertas, temos muito a trabalhar com a população, né? Esses programas, esses projetos ligados a educar para prevenir, né? Temos casos do CEMADEM também, voltamos a colocar assim pioneiros que estão em alguns estados. Santa Catarina, por exemplo, tem iniciado nas escolas, né? A educação básica, alunos da rede pública, professores, digamos, há toda uma questão de cultural, como você falou. Eu acho que isso é um ponto que vamos ter que trabalhar multidimensionalmente, mas está claro dessa pergunta que não precisamos galgar, subir mais um degrau para enfrentar, digamos, novos desafios que ainda estão abertos dessa nova etapa que começou em 2011, 2012, mas que ainda temos muito a fazer. Então, precisamos preencher esses vazios institucionais, digamos, não na instituição, mas assim, na articulação com a população. Acho que essa talvez seria a mensagem. Muito Exatamente. bem. Eu gostaria só de, desculpa interromper, complementar, porque eu acho que é relevante que a gente está vivendo um momento, né, em que essa articulação nos mais diversos níveis se faz necessário. Nós estamos vivendo um momento oportuno que está em elaboração o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A ANA participou da esfera federal com diversas outras instituições, com suas ações relacionadas a esse sistema. Foram feitas oficinas nos estados também, porque a Defesa Civil tem essa capilaridade, nível federal, estadual e municipal. Então, eu vejo nesse plano uma grande oportunidade da gente melhorar essa articulação, estarem postas lá ações com suas respectivas formas de cobrança, para que essa articulação dentro do sistema, no nível governamental, se dê de uma forma melhor articulada nos 3 níveis. E uma outra questão colocada aí, da necessidade de melhorar o monitoramento, tanto o adensamento da rede em pontos que não tem estação, aquele município lá não tinha medição oficial, assim como redundância para locais em que os equipamentos foram levados. A gente precisa entender a importância desse fortalecimento e, num momento que ocorreu uma sinalização justamente oposta do governo, que houve um corte absurdo recente dos orçamentos das agências reguladoras. A gente, num momento, para adensar e melhorar o monitoramento, a gente precisa de recursos. O professor sabe bem que esses equipamentos não são baratos, Então, tem que ter uma sinergia também nesse direcionamento adequado de orçamento governamental para que essas ações que sejam prioritárias, o monitoramento é prioritário, para qualquer sistema de alerta, para qualquer coisa, começa no monitoramento. Então, isso é uma ação que deve ser tida como prioritária para que as demais outras ações possam ser desenvolvidas. É isso. Muito bem, obrigado, Alessandra. Temos uma pergunta aqui vindo da audiência. O Luciano Rodrigues Penido pergunta se a população de Porto Alegre foi avisada no início de maio para se preparar para as cheias de abril. Ou seja, enfim, ele está querendo perguntar assim, como foi avisada, quais foram os canais, que você poderia comentar, Anderson, aí que você está vivendo a situação. Essa cheia que começou no final de abril no interior do estado e atingiu toda a região metropolitana de Porto Alegre, basicamente durante o mês de maio, uma das características foi a grande intensidade da chuva, Então, estava falando aí de 800 milímetros, 1.000 milímetros, em questão de dias ou semanas, e isso acarretou numa subida muito rápida do nível do Guaíba aqui em Porto Alegre. Então, o rio, ele basicamente, da cota que ele estava até chegar no auge, foram aproximadamente 48 horas, E aí o que aconteceu foi, enquanto esses eventos eles estavam acontecendo no interior, no dia 30, no dia 30 de abril, 1º de maio, então a gente já estava recebendo as informações que a grande cheia de 41 ela já estava superada no interior do estado, E isso indicava que havia uma grande chance de superar também
essa cheia em Porto Alegre, né, nos dias seguintes. Então, quando a gente percebeu, né, essa, digamos assim, essa possibilidade, né, o que basicamente, digamos assim, o IPH fez, né, tu mencionasse bem o Walter, o Fernando e o Rodrigo, especialmente, que lideraram essa questão das previsões, né? Então essa questão da cheia de 41 sendo superada no interior do estado, ela ligou o alerta, né? O nosso alerta, eu diria, interno, assim, né? Olha, vai superar 41 aqui em Porto Alegre também, né? E aí, então foram feitas previsões, né? Com base em modelagem hidrológica e hidrodinâmica, para entender qual seria o comportamento. Então nós tínhamos já a chuva observada, né? Então, por isso que é importantíssimo o monitoramento. Então, essa chuva observada, ela alimentou, por exemplo, o modelo hidrológico de grandes bacias, né? Para determinar exatamente qual seria a vazão em Porto Alegre e em quanto tempo. E a gente percebeu, basicamente, que em menos de 48 horas nós teríamos, né, o nível do Guaíba superando os 5 metros. Então, basicamente, o que foi feito, né, nesse momento foi assim, de forma muito rápida, né, uma divulgação para os meios de comunicação, né, especialmente, então, rádio e televisão, e eu diria, assim, o seguinte também, aqui no sul do estado, né, houve uma, digamos assim, sinergia entre os meios de comunicação com a questão dos órgãos, né, de monitoramento, de previsão, com o IPH, na questão de divulgar, de tornar público essas informações, né? Então isso foi disponibilizado eu diria assim, com talvez 48 horas de antecedência, né? E na sequência já foi disponibilizado um mapa com as áreas que seriam atingidas, né? E essa informação, ela foi fundamental, porque na verdade foram muitas empresas, né? Por exemplo, o próprio sistema de trens da região metropolitana de Porto Alegre, vendo essa comunicação, decidiu tirar os trens de Porto Alegre, levar eles para um local seguro e evitar um prejuízo milionário, né? Ao mesmo tempo que isso acontecia, né, enquanto a cheia estava começando a atingir algumas áreas da cidade, foram criados abrigos, né, para as pessoas afetadas pela cheia. E um desses abrigos, ele foi uma grande área, né, uma grande área que estava servindo como abrigo, né, que basicamente, a partir do momento, olha, a água vai chegar aqui, né, caso o sistema de proteção falhe. Então esse abrigo, ao mesmo tempo, né, ele foi criado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ele teve que ser deslocado para outras áreas porque havia essa previsão, né? Então, de uma certa maneira, eu diria que teve uma antecedência, talvez entre 12 e 48 horas, né? Então não é um prazo muito grande, mas o evento ele foi extraordinário, né? Mas já é um tempo que muitas pessoas elas têm, né, para tomar decisões. Olha, o que eu vou salvar da minha casa? Eu vou, né, da minha empresa? Consigo tomar ações específicas? Então ainda é possível, né? Então, mesmo que a previsão ela seja com 24, 48 horas, ela é essencial, né? Que esse tempo as pessoas ainda conseguem, as empresas ainda conseguem tomar muitas decisões, né? Sim, eu estou escrevendo aqui também uma síntese do desafio, enquanto estão chegando novas perguntas, e que hoje os sistemas de alerta e monitoramento de alertas têm uma componente meteorológica muito forte e também interdisciplinar na hora de emitir o alerta, claro, mas que falta ainda o acoplamento, do ponto de vista sistemático, de modelos de superfície. Esse exemplo que o IPH liderou para essa situação é um exemplo que se precisa nas mais de mil municípios, digamos, espalhados como prioritários, dos 5.570. Sim. Falando de uma... E onde nós temos espalhados mais de 40.000 áreas de risco, majoritariamente de deslizamento e também de inundações e enxurradas. Então, trazer esse patamar para colocar os sistemas de superfície, essas modelagens hidrológicas, hidrodinâmicas, numas escalas que não são, às vezes são escalas pequenas, né? Então, e esse é um esforço que é viável. O Brasil tem a competência técnica muito bem para isso, vários grupos no Brasil. Estamos falando do grupo líder,
no Brasil e também no mundo, obviamente, mas não precisamos disso que chegue sendo colocado de forma, digamos assim, extensiva, até para melhorar, porque a previsão hidrometeorológica é importante, mas saber qual é a cota de um rio máxima, isso se faz através do modelo de superfície. Então, isso é um desafio importante. E a outra também pois não? Eu só ia fazer um comentário bem rápido. Eu ia dizer, e isso que você falou está completamente correto, e isso demonstra, né, a necessidade de articulação em diferentes níveis, porque, por exemplo, muitas dessas previsões elas não podem, né, ocorrer somente numa escala nacional, elas precisam estar conectadas com escalas regionais, né, estaduais, então com esses órgãos atuando, né, em diferentes níveis, né? Então, assim, é muito grande, né? O Brasil tem muitos municípios em risco, então a gente precisa ter essa articulação em diferentes níveis, né? Também, segundo desafio, é consolidar os sistemas de alerta, continuar a consolidar, né? Essa seria a palavra. Sistemas de alerta que são centrados nas pessoas, não é simplesmente um modelo. Um modelo. Então, a população tenha um treinamento adequado de como reagir perante os alertas, além de ter rotas de fuga e também locais de abrigo que já estejam preparados, e não somente que se construam ou que se improvisem quando já é iminente a tragédia, entendeu? Então, esses são elementos assim, muito claros que nós precisamos, até porque acontecida a tragédia, continua a tragédia social nos abrigos, na falta, a interrupção de serviços. E aí eu queria chegar num terceiro, estão chegando perguntas, mas um desafio que nos toca a todos é o desafio do saneamento. Temos um desafio do saneamento desde a Lei 9433, que tem mais de 27 anos, a 11445, Águas Urbanas, o novo marco de saneamento, a 14.026, mas nós estamos com uma lei de infraestrutura hídrica emperrada no Senado desde 2021. Ou seja, esse novo saneamento integrado é o que, digamos, ajuda também a trabalhar toda a drenagem, no caso de Porto Alegre, que ficou parada, misturada com resíduos, misturada com esgotos, falta de abastecimento durante semanas, em vários bairros. Então, nós precisamos, se há um desafio que temos que falar, que é um novo saneamento. E esse saneamento, digamos assim, temos que falar em torno de R$500 bilhão travados justamente para ver como é esse novo patamar, dessa nova articulação que vai ter que estar associada a um novo patamar de defesa civil, de novo sistema. Então, eu acho que está claro nessas duas apresentações que é essa direção que nós temos que tomar como nação, como república e também como Estado. Muito bom, muito bom. Eu queria só ver aqui que estão chegando algumas perguntas. Uma pergunta, está chegando agora, começaram a chegar muitas perguntas, temos aí uns 3 minutos, e vou ler porque não tem tempo aí. Bom dia, tudo bem? É possível fazer uma modelagem numérica operacional com resolução para que possamos dar apoio à defesa civil? Quem fala isso é Senivaldo, da Baixada Santista. Obrigado, Senivaldo. Pergunta, como melhorar o monitoramento? Quais tecnologias devem ser utilizadas e ou desenvolvidas? Monitoramento de pequenas bacias continua a ser desafiador, por exemplo. Quem faz é nossa querida Mônica Porto. Obrigado, Mônica, quem organizou essa sessão. Devemos muito. Obrigado, Mônica. A pergunta para Anderson. Há estudos econômicos associados aos apresentados de ferramentas para se estimar os custos a serem orçados por tipo de bacia e relevo urbano? Quem pergunta é Carlos Schauf. Obrigado, Carlos. E a última pergunta que chegou, qual o olhar, nível de atuação da ANA em relação a eventos críticos de seca e escassez quando se trata de água subterrânea, uma vez que a competência pela gestão e autorização para o uso dessas águas é dada aos estados? Quem faz a pergunta é Lucas Pozobon de Bem. Obrigado, Lucas. Bom, acho que nós vou fechar com essas perguntas a nossos caros palestrantes. Quer começar, Alessandra? Quer começar, Anderson? À vontade. Temos 2 minutos. Começar, Alessandra? É muito pouco tempo para muita pergunta.
Não, Inundou perguntas, aí inundaram as perguntas, né? Eu só ia dizer, talvez um comentário, né, sobre esse, assim, alguém perguntou sobre os custos, né? Os custos de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, eles vão ser muito, mas muito superiores ao que, né, nós teríamos em relação aos investimentos, né, de monitoramento e do próprio sistema de proteção contra cheias, né, aqui em Porto Alegre. Então, assim, é importante que a gente invista na prevenção, exatamente porque esse custo ele é muito menor do que depois um custo de reconstrução. Então o Rio Grande do Sul ele vai ter um desafio gigantesco agora, né? Eu não sei se já tem estimativas, mas com certeza vão ser para casa de muitos bilhões de reais, né? E Porto Alegre também, né? Então a questão do saneamento ela é fundamental, assim. Então além de toda a questão da cheia em si, né, nós tivemos uma falha no sistema de drenagem, no sistema de esgotos, no fornecimento de água potável, né, que causou um prejuízo gigantesco para a cidade, né, não somente econômico, mas também da questão de saúde das pessoas. Então, investimento na prevenção é muito mais barato do que na reconstrução. Eu acho que cabe aqui agora, não dá mais para responder nenhuma pergunta muito específica, né, tentar falar de uma maneira mais geral. Eu acho que a gente pode, né, frisar duas coisas que ficaram muito evidentes aqui nas minhas falas, na do professor, na do nosso querido mediador, que é a questão da necessidade de uma melhor articulação, né, intergovernamental e com outras instituições nos mais diversos níveis, e a questão da importância do monitoramento. O monitoramento é aquela coisa que não aparece, né, aquilo que ninguém gosta de fazer porque não mostra, e numa hora dessa todo mundo fala que está faltando monitoramento. Então, a gente ter em mente que sem monitoramento não é possível fazer gestão de qualquer tipo de evento crítico. A importância de um investimento permanente em monitoramento, né, que é a base dos sistemas de alerta, das políticas, né, todas as políticas que vêm subsequentes, né, de contingência, de reconstrução. Então, o monitoramento é a base disso tudo. Então, é importante investirmos em monitoramento e saber que o monitoramento é a base disso tudo. Se depois for possível a gente resolver especificamente essas outras perguntas que foram feitas com caráter mais, né, que talvez fuja um pouco o mote geral, a gente pode responder por e-mail, sem problemas. E agradeço aí a participação e o convite. Muito obrigado, Alessandra. Anderson, passamos aí ao fechamento, então, agradecendo a organização dessa sessão técnica da Brasil Water Week, da ABES, edição 2024. Quem vou fechando aqui, Mário Mendiondo, da Universidade de São Paulo, contando com a Alessandra Cury, da ANA, e Anderson Ruhoff, do IPH URGS. Muito obrigado, um grande abraço e continuem com essa excelente programação. A todos, um excelente dia. Obrigado. Valeu.